Vamos lá, voltei. Dando continuidade aqui, gente, ao nosso assunto sobre raízes. Agora a gente vai focar na raiz cúbica. A raiz cúbica é bem parecida com a raiz quadrada. O que vai diferenciar? É o índice, né? Então vamos conhecer aqui essa raiz cúbica. Então eu tenho aqui a raiz cúbica. Essa raiz cúbica, gente, ela vem de quê? Ela vem do cubo, né? Então o cubo, ele é... Para calcular o volume do cubo, nós usamos a seguinte expressão, a seguinte equação, né? V representa o volume e o A representa as arestas do cubo, ok? Então, o volume é igual a aresta ao cubo, né? Para nós descobrirmos a aresta desse cubo, nós vamos usar a operação inversa. Então, lembrar do vídeo anterior, que a tia, para calcular o lado do quadrado, nós usamos o inverso da raiz quadrada, que é a potência. Então, aqui a gente vai usar a mesma coisa. A gente vai usar a operação inversa, né? Então, se nós temos o volume do cubo, nós podemos encontrar a aresta usando a operação inversa da potência, que é a raiz. Só que agora a gente não vai usar a raiz quadrada, a gente vai usar o quê? A raiz cúbica. Porque se refere aqui ao expoente 3, né? Que a gente diz 2 elevado ao cubo, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Quanto é que vai ser a aresta desse cubo? A aresta é igual a raiz cúbica. Ó, não pode esquecer de colocar o índice a partir do 2, ele é obrigatório, tá? E quando o índice for 1, também é obrigatório, tá? Somente o índice 2 aqui não pode, não precisa colocar. Então, raiz cúbica de 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Então, a aresta do cubo em questão é 5 centímetros. Tia, como é que você sabe que raiz cúbica de 125 é 5? Olha como é que a tia sabe. A tia está usando o princípio multiplicativo, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125? Eu vou puxar pela minha memória, né? Qual será? Será que é o 2? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, ele não é raiz cúbica de 125. Ó. Puxa vida, ele está muito longe. Acho que eu vou tentar o 5. Né? Vamos lá. 5 vezes 5 é 25. Opa! Se eu pegar e multiplicar de novo por 5, olha o que vai dar. 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Então, o procedimento para você encontrar as raízes quadradas, cúbicas, quádruplas, qualquer tipo de raiz é esse, tá? Você vai testar. Voltando aqui, ó, alguns exemplos que a gente colocou aqui. Uma coisa muito importante sobre as raízes cúbicas é que elas, além de nós podermos calcular raízes cúbicas de números positivos, nós também podemos calcular raízes cúbicas de números negativos. As raízes cúbicas, elas podem ser de números inteiros ou decimais, né? Elas podem ser positivas ou negativas. Já as raízes quadradas, gente, não existem raízes quadradas negativas, tá? Dentro dos reais, dentro do conjunto dos reais, tá? Somente raízes cúbicas. Cúbicas quíntuplas, né? Mas raízes com índice par não existe dentro dos reais. Raízes quadradas quartuplas negativas dentro dos reais, tá? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Ó, já vai separar por dentro, assim. Tá vendo? Raiz cúbica de 125, a gente acabou de fazer, é 5. Aqui
9 vezes 3, 27. Ok? E aqui nós temos o que a tia falou agora há pouco. Olha a raiz cúbica de um número negativo. Por que que as raízes cúbicas, gente, podem ter resultados negativos? Né? Por quê? Vamos ver aqui. Ó. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Certo? Por quê? Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Esse resultado aqui tem que dar exatamente isso aqui, ó. Olha, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Vezes menos 2. 4 mais com menos é menos. 4 vezes 2, menos 8. Tá vendo? Então, por que que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Tá? Por isso que existem as raízes cúbicas de números negativos, né? E aqui a gente tem uma raiz cúbica de um número decimal. Olha que legal, gente. Vamos seguir o mesmo princípio lá das raízes quadradas, ó. O que a tia vai fazer? A tia vai repetir o radical, o índice e vai transformar esse número aqui num número fracionário, para ficar parecido com esse. Ó. E vai ficar 27 sobre 3 casinhas depois da vírgula, 1000. Olha que legal. Não precisa mais repetir o radical. Você agora já vai dar o resultado. Quem é a raiz cúbica de 27? Você acabou de fazer aqui, ó. 3. E a raiz cúbica de 1000? É 10. Por quê? Porque 10 elevado ao cubo é 1000. Então, como aqui iniciou com o número decimal, você vai voltar para a forma decimal. Tá certo? Volta uma casinha, 0,3. Certo? Vamos resolver aqui, gente, a página 126, né? 126. A gente vai resolver aqui com vocês, ó. Para servir de exemplo, né? Para vocês, quando tiverem dúvida, vocês já vão lá no vídeo, ver até tirar a dúvida todinha, tá bom? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 27 é 3, né? Nós acabamos de fazer. Raiz cúbica de 125, ele também acabou de fazer. Ó. Até agora tudo ok? Né? Ó, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 0,08, né? Vamos fazer aquele procedimento. Ó, a gente vai repetir o radical. Transformar esse número numa fração. Ó, 3 números depois da vírgula, 3 zeros aqui. Ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Fica 2 sobre 10. Volta uma casinha. 0,2. Olha que legal, né? Muito bem. A letra E, gente. A letra E é raiz cúbica de 125. A gente já acabou de fazer ela bem aqui, ó. A gente já vai aproveitando aí, né? E a raiz cúbica de 64? Que eu achei que não existia a raiz cúbica de 64. Eu achei que só existia a raiz quadrada de 64. Mas existe sim, é o 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Muito bem. E a questão 2, né? Questão 2, ó. Veja como eles calculou a raiz cúbica de 0,125. A gente vai continuar resolvendo os números na forma decimal, na forma que a gente fez ali a questão 1, letra D. Ó, primeiro vamos transformar. Como é que vai ficar aqui? Repete o índice. 729 sobre 1000. Você vai tirar a raiz quadrada de raiz cúbica de 729, né?
Tia, como é que eu sei, tia, que quem é a raiz cúbica de 729? Você vai ter que testar. Será que é 7 vezes 7 vezes 7? Será que é 8 vezes 8 vezes 8? Será que é 9 vezes 9 vezes 9, né? Que no caso vai ser 9. Né? 9. E a raiz cúbica de 1000 é 10. E a gente vai voltar para essa forma aqui, ó. Então, 0,9. Tia, e se eu quiser fazer, né, na calculadora? Não é para fazer na calculadora, viu? Oitavo ano. Não é para fazer na calculadora. Existem algumas questões aqui no livro que ele pede para você usar a calculadora. Mas não é para fazer todas. Viu? Que é para vocês se habituarem a fazer os cálculos sem a calculadora. Tá bom? Ó. Tia, mas você não vai ver, tia, fazendo em casa. Aí eu posso usar a calculadora. Aí no caso, né? Você vai ver. Não é legal você fazer isso. Tá bom? Mas se você fizer, a tia não vai poder fazer nada. Porque a tia não vai estar vendo como você falou, né? Opa, aqui não é 8. Viu? Desculpa. Tia conversando, acabou esquecendo. A raiz cúbica de 64 é 4. Que já tinha colocado ali um número que não era legal. Então, voltando aqui, ó. Fica 0,4. Tá? Preste atenção. Já acabou de fazer ali, eu já consertei. Ok? E a letra C, né? Letra C, raiz cúbica, vai ficar 3.375 dividido para 1000. O bom daqui, gente, é que todo mundo aqui é 1000. Ó. Então aqui você já sabe que é 10, né? Raiz cúbica de 3.375, né? É 15. E como é que você sabe disso? Né? A gente vai testando. No momento aqui, ó, que vai dar 15. Aqui sobre 10, volta uma casinha, né? Fica 1,5. Ok? Letra D do mesmo jeito. Ó, coloca, transforma, repete o índice. 2.197 sobre 1000. Ó. Tá? E aqui você vai tirar a raiz cúbica de 2.197. Já está olhando aqui, ó. É 13. Né? E aqui é 10. Ok? Bota uma casinha, 1,3. Ok? Não esqueça de fazer a atividade, tá? E a questão 3, gente, ó. Em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. A gente vai fazer ali o 3, o que a tia fez aqui no início do vídeo. Ó, no início da aula, né? Vamos deixar o negócio de vídeo pra lá. Ó, aqui o volume do cubo é 729 centímetros cúbicos. Todos são centímetros cúbicos. Então, as arestas vão ser todas em centímetros, ok? Então, ó, a aresta vai ser igual a raiz cúbica de 729. Se eu não me engano, a gente já fez essa continha. Né? Tá aqui ela, ó. Vem aqui. 729. 9 centímetros. Então, a aresta desse cubo da letra A é 9. Na letra B, do mesmo jeito. A aresta é igual a raiz cúbica de 1.728. Então, e vai dar 12. 12 centímetros. Tá vendo? E a letra C do mesmo jeito. Raiz cúbica de 1.331. Que vai dar, 1.331 é 11 centímetros também. Ok? E a letra D, a aresta, é igual a raiz cúbica de 2.744, que vai dar 14. 14 centímetros. Então, nós temos a letra A
dá 3, B, C e D. Então, a parte 126 está toda completa, gente, na nossa aula. Né? A gente está fazendo aqui na nossa aula. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês vão se sentir dentro da sala de aula. Inclusive, eu estou aqui na sala de vocês, aqui na escola, tá? Escola Vida, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou dentro da sala de vocês. Vamos ali, ó, para a questão 5, né? Aqui na questão 5, a tia vai fazer só a letra A. O restante vai ficar para vocês. A questão 4 e o restante da 5. Eu vou fazer a 5 só como exemplo para vocês. Ela diz assim: conhecendo a medida da área de uma das faces, determine o volume dos cubos a seguir. Então, os cubos, eles têm faces quadradas. Não é isso? Muito bem. Então, aqui eu tenho, gente, a área do quadrado. No caso, o lado da face do meu cubo também é a aresta. Então, eu preciso descobrir o lado dessa face, que é uma face quadrada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar a raiz quadrada. Ó. Então, vai ser L ao quadrado é igual a 36. Então, L é igual a raiz quadrada de 36 e o L é igual a 6. Ó, descobrir o lado do quadrado, que é a face do meu cubo, né? Esse lado, ele também é a aresta do cubo. Ao mesmo tempo que ele é o lado da face, ele também é a aresta. Vocês estão vendo aí pelo livro de vocês? Né? Também é mais fácil de entender olhando para a figurinha. A tia não desenhou. Você sabe que eu sou 10 em desenhar. Não é isso? Então, a tia vai fazer o que agora? Para calcular o volume. O volume é o quê? A aresta ao cubo. Então, vai ficar 6 ao cubo. Quanto será 6 ao cubo? Ó, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 6 é 216 centímetros cúbicos. Então, aí está a letra A da 5. A letra B também. A letra B, gente, ela é raiz, você vai fazer uma raiz aproximada, né? Aí já tem aí, atenção, nos itens B, C e D, faça os cálculos com a aproximação de 2 casas decimais, tá? Vocês vão usar 2 casas decimais. Quando você tirar a raiz quadrada de 20, vai dar um número decimal, né? Eu vou deixar vocês usar a calculadora aí nessa parte, tá bom? Pode usar uma calculadora aí para tirar a raiz quadrada de 20, para tirar a de 23 e a de 45. Só porque eu tô boazinha hoje, tá bom? Quando você tirar a raiz quadrada, você vai usar 2 casas decimais. 2 casas depois da vírgula, para poder fazer o volume, ok? Então, já eu volto com a terceira parte da nossa aula.